tudo bem com vocês? Eu vou falar a respeito dessas manifestações que tiveram aí que incendiaram, né, essa estátua do Borba Gato, né? E eu queria fazer uma reflexão em cima dessa questão, né? É importante a gente entender que esse ato ele tem ali como inspiração, né, o que aconteceu em outros países, começou lá nos Estados Unidos, né, após a morte do George Floyd, onde os norte-americanos queimaram, né, destruíram monumentos ali que homenageavam figuras colonialistas, figuras que pregavam escravidão, tinham escravos e tudo mais, ligados à questão da escravidão, ao colonialismo e tudo mais, né? Isso aconteceu em diversos outros locais, né? Inclusive, eu já falei sobre isso aqui em vídeo, na época que estava acontecendo isso. Pois muito bem, gente. Essa figura histórica aí, que foi incendiada, né? O monumento ali, a estátua em homenagem a ele, era um bandeirante que perseguia, matava e estuprava indígenas, né? Então veja como é uma figura detestável, né, gente? Né? Isso é bem óbvio. E um símbolo como esse, uma estátua, representa uma homenagem. Então eu acho atos desse tipo extremamente válidos, tendo em vista que aquela simbologia ali é uma homenagem a uma figura detestável, uma figura que só fez mal na história, né, que perseguia e matava indígenas. E eu vejo muita gente tratando desse caso, falando o seguinte: olha, mas isso aí é para desviar o foco, ninguém ganha nada com isso, né? E eu acho que isso é uma falta de compreensão da questão da simbologia, do simbólico, o poder do simbólico, né? Tem um autor, né, da psicologia, Jung, né, um suíço, que ele faz um estudo muito aprofundado sobre a questão dos símbolos, do simbólico, né, de como o poder desse simbólico assim na sociedade humana. Então a gente pode dizer, né, que coisas desse tipo, uma simbologia ali de uma estátua em homenagem a uma figura, tem um poder enorme. E, da mesma forma como existe esse poder, manifestações que façam isso, que derrubem essas estátuas, que destruam isso, tem um poder enorme também, tem uma simbologia enorme, né? A gente pode pegar fatos históricos, queda do Muro de Berlim, queda de outras estátuas aí de figuras bem conhecidas já há bastante tempo, lideranças políticas e tudo mais. Isso tem uma simbologia muito forte, é uma simbologia de rompimento real com isso. O que a gente entende, o que a gente percebe na sociedade é que mesmo a gente tendo de forma formal tendo rompido com o colonialismo, com a escravidão, ainda existem muitas práticas, ainda existem várias práticas que, na verdade, são sintomas dessa escravidão, desse colonialismo e de tantas outras coisas. Então, a destruição desses símbolos, elas têm como propósito conscientizar as pessoas de que a gente ainda está preso nisso, né? Se a gente for andar pelas ruas do Brasil, qualquer cidade aí, qualquer capital, você vai ver várias avenidas com nomes de ex-presidentes do regime militar ainda, sendo que a gente está em período democrático. Então a gente vê como, infelizmente, no Brasil a gente ainda não rompeu totalmente o preconceito, o racismo e tantos outros problemas que são ali bem antigos, mas que a gente não rompeu ainda com isso. Então eu acho que há um poder simbólico muito forte nesse tipo de ato, nesse tipo de manifestação, que eu acho que deve ser considerado importante, né?
e não ser pensado como, ah, isso é uma cortina de fumaça para desviar o foco. Sinceramente, eu não penso isso, não. Eu não vejo dessa forma, até porque não é preciso fazer isso, né? Infelizmente, o que a gente vê é que a mídia vai sempre arranjar um jeito de desviar o foco das coisas. Então, se não houver, eles criam. Então, acho que é uma análise muito rasa, essa análise de quem fala esse tipo de coisa. Então, eu vejo isso, esse tipo de gesto, com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Eu vejo como uma questão de conscientização, de rompimento com isso. Para qualquer pessoa que estude minimamente sobre símbolos, sobre simbologia, né, na psicologia, ou mesmo a história, aí você vê vários exemplos aí, como eu dei esse exemplo aí do Muro de Berlim, ou seja, quando se quebra um regime, a queda da Bastilha, né, por exemplo, na Revolução Francesa, a Bastilha representava, era um símbolo do regime que ali estava, o regime monárquico, né, que imperava ali. Então, esse tipo de coisa, é desse tipo de coisa que a gente está falando, né? Então é importante que as pessoas tomem o mínimo de consciência disso antes de saírem falando besteira na internet, né, nas redes sociais ou enfim, nos seus grupos aí. É isso, gente. Obrigado a todos e até mais.